Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber novamente em seus estúdios a professora mestre Maria Tereza Gonçalves. Tera, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez nos estúdios da TV FIB. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. A professora Tera, ela, além de ser professora do curso de pós-graduação de gestão de pessoas e também de gestão empresarial e também no curso de auditoria, ela também é psicóloga e atua na psicologia do trânsito. E esse é o nosso assunto de hoje. Bom, Tera, é um tema muito abrangente, muito amplo, e eu tenho certeza que esse programa de hoje vai facilitar bastante quem está nos assistindo, tanto aquele que vai estar na primeira habilitação, aquele que quer renovar a sua carteira de habilitação, e você atua nessa área como psicologia, na psicologia do trânsito. Então, eu queria começar com você perguntando o seguinte: o que é a psicologia do trânsito? Qual a finalidade, né? Queria que você abordasse de uma maneira bem ampla essa questão da psicologia do trânsito. Tudo bem. Bom, a psicologia do trânsito, ela tem como objetivo maior estudar o comportamento do ser humano no trânsito, considerando o trânsito como um espaço social onde todos nós convivemos. Então, em busca de um convívio social harmonioso, a psicologia do trânsito vem para entender melhor o comportamento das pessoas nesse trânsito, nesse convívio, e oferecer instrumentos que possam alertar as pessoas no sentido do comportamento e da sua saúde mental. Porque sabemos, naturalmente, que o comportamento das pessoas está atrelado de forma bastante direta da sua saúde mental. Se eu não estou bem psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, como você queira se referir, provavelmente o meu comportamento vai estar comprometido também. Tera, a gente sabe, você atua nessa área, você é examinadora oficial do Detran. Esse profissional, psicólogo, obviamente, eu queria que você traçasse isso. Qual o perfil desse profissional que pode estar nos assistindo? Eu acho legal, eu queria entrar nessa área. Tudo bem. Psicologia do trânsito, como fazer, né? Você tem uma experiência muito grande nessa área. Atua já há quantos anos, Tera? 40 anos. Só há 40 anos, né? Então, eu queria que você passasse um pouco do perfil desse profissional, o que precisa efetivamente, como se preparar para ser um profissional que atue na psicologia do trânsito. Ok. Bom, naturalmente, ter a formação acadêmica em psicologia, ter feito 5 anos, né, não somente a graduação, mas também a formação, e praticar pelo menos 1 ano ou 2 com avaliações de pessoas, com aplicação de testes, né, elaboração de laudos a respeito dos resultados dos testes, com orientação das pessoas, encaminhamento, etc. E também, se quiser trabalhar com avaliação psicológica para o Detran, você deve fazer um curso de pós-graduação que o tornará perito do Detran, perito em trânsito, psicólogo, perito do trânsito. Isso tem uma especialização em nível de pós-graduação específica. E é pré-requisito. É pré-requisito. Sem essa especialização, você não pode se tornar perita. Tá? Aí, depois de cumprido esses critérios, você vai montar um processo de documentos. Vai se habilitar? Isso, junto ao Detran, e vai montar o seu espaço de trabalho, que nós chamamos de clínica, entre aspas, né? Onde você vai receber as pessoas para fazer as avaliações. Não é um concurso público, então? Não. Você se habilita mediante todos os pré-requisitos do edital, provavelmente, que o Detran exige. Existem algumas exigências. Como é que é a escolha disso? Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar para o Detran nesta área, ela não pode ter nenhum vínculo parental com pessoas que são de autoescolas, despachantes, CFCs, que são os centros, né, de formação. Então, ela não pode estar vinculada... Isso é pesquisado pelo Detran. Isso, nesse momento a gente sabe que até tem alguns casos aí que são meio questionáveis, mas de uma certa forma a regra é essa. Isso.
O credenciamento junto ao Detran, ele é precário, quer dizer, ele é por 1 ano apenas. Então É deve ser renovável. renovado. Todo ano deve ser Todo renovado. ano ele é renovado. E você tem que apresentar, inclusive, uma declaração do conselho que você continua idônea, que você responde. Conselho Federal de Psicologia. Conselho Regional de Regional. Psicologia. Isso. Psicologia. E outros documentos da renovação. Tá? São pré-requisitos. São os pré-requisitos. Se não apresentar, não renova. Não. Eventualmente, a gente é fiscalizado pelo Detran e também pelo CRP. Como é que é feita essa fiscalização? Eles vão até o local seu de trabalho, porque existe toda uma exigência em termos, por exemplo, WC, né, os banheiros, feminino, masculino, e nós temos que ter o banheiro para deficiente. Então, isso tudo tem... Para acolher a população. Isso tudo tem metragem adequada, definida por lei. Então, você tem que ter um engenheiro que vai e faça isso na sua clínica. Os espaços de atendimento coletivo, a sala do psicólogo, a sala de recepção, tudo isso é visto se está dentro das exigências do Detran, dos padrões mínimos necessários para o bom atendimento. Tá. Desde placa, agora é exigido Sinalização. isso, a sinalização de chão para pessoas que possam ter alguma dificuldade, que Isso são os vem fiscalização do Detran mesmo. Isso, vem do para Detran. checar anualmente. Não. Periodicamente. Periodicamente. E o CRP também faz, eventualmente, algumas fiscalizações para verificar como que nós estamos fazendo uso dos testes, se o uso é correto, se a guarda dos processos concluídos estão feitos de forma adequada em salas para arquivo, que nós temos que ter. Os testes devem ser guardados sob chave, para que ninguém tenha acesso. Tem um período de guarda também, né? Isso. Os processos concluídos, nós somos obrigadas a tê-los guardados por 5 anos. 5 anos. Aí depois podemos incinerá-los. Isso. Os testes têm que ser os testes oficiais do oficiais, isto é, das editoras credenciadas para isso, né? No caso, hoje nós temos a Vetor, a Casa do Psicólogo, que fazem os testes. Isso, né? São os nossos fornecedores. A fiscalização do Detran e do CRP também é feito caso ocorra alguma denúncia da população. Ou até de um profissional que vê que um outro profissional não está atuando eticamente. Isso acontece, Teira? Acontece. Assim, não é muito frequente. Raro, mas acontece. Mas acontece. Porque, como em toda profissão, nós temos profissionais e temos profissionais. Uma curiosidade. Existe, você com 40 anos de profissão, é uma curiosidade pessoal, Sim. Aquela pessoa que foi reprovada no teste. Sim. Deve acontecer. Lógico. Não deve ser regra, mas deve acontecer. Por algum desvio, etc. E a pessoa denunciar no Detran alguma coisa assim, já aconteceu? Você já teve essa experiência? Eles Tem vão... de tudo nesse mundo, né? Imagino, né? Até uns anos atrás, nós tínhamos a Ciretrans com um delegado de polícia, certo? As Ciretrans são locais. Isso, que respondia também pelo nosso trabalho. Então, nós estávamos subordinados a esse delegado de polícia do trânsito. Na cidade. Na cidade. Então, os candidatos que eram reprovados iam até o delegado, denunciava. Acontecia muito isso? Acontecia. Eles reclamavam do atendimento, reclamavam que a gente não tinha dado o atendimento necessário, por isso que eles ficaram nervosos, coisas desse tipo. O delegado nos chamava, a gente esclarecia e no fim ficava tudo bem. Mas tinha essas complicaçõezinhas. Isso saiu do âmbito da Ciretran. Isso saiu, não é que saiu do âmbito da Ciretran. Hoje tem o Poupa Tempo, que acolhe a Ciretran, onde tá dentro, existe uma diretoria. Isso, ela que faz a divisão dos exames, que existe a divisão equitativa aqui no interior. Como é feito isso, Teira? Sorteio? Não, é um sistema, né, um programa de computador. E, por exemplo, na minha cidade, que é Marília, nós somos em 17 profissionais. Okay. Então, os exames são divididos pelos 17. Vai um para cada. Equitativamente. Independente do tempo que você trabalha, etc. Então, se tem 100 exames, esses 100 exames é dividido equitativamente pelos 17 profissionais. Você estava falando da formação? Isso, então, a formação. Aí o psicólogo deve, naturalmente, estudar continuadamente, né? Porque a mente humana é muito complexa
e nós temos que ter um conhecimento bastante aprofundado disso para poder avaliar uma pessoa e dizer se ela está ou não habilitada, ou melhor, capacitada para dirigir um veículo automotor. É uma responsabilidade muito Muito grande. grande. A gente tem que 40 ter anos você deve consciência ter do que estamos passado fazendo. tudo na sua mão com já, certeza. Né? Todos os casos possíveis, né? Casos que nós reprovamos, por exemplo, que eu reprovei, e 2 meses depois essa pessoa faleceu no trânsito. Teve um mal súbito, nós informamos a família, inclusive era uma pessoa já de uma certa idade, e informamos que ela tinha um problema muito sério de memória, ela não estava bem, a ansiedade era muito alta. Os próprios testes demonstraram isso? Isso. E a família foi orientada por nós que não permitisse que dirigisse mais. Tinha sido reprovado. Isso. Nós a suspendemos, né? Dissemos que ela não podia dirigir mais, só que ela continuou dirigindo. E aí ela teve um mal súbito e bateu numa árvore e morreu, dentro da cidade. Sabe? Então são casos assim que a gente sente muito, porque se as famílias nos ouvissem, e a própria pessoa, né? Que nesse caso eu disse a família, porque a família esteve lá querendo saber, mas ele só vai da casa dele, da casa da filha, mas não importa, é um trajeto, né? Ele vai estar no trânsito. Matheira, agora falando um pouquinho, agora especificamente, eu queria que você entrasse e explicasse para o telespectador a questão das avaliações psicológicas. Tá. Né? Então, como funciona, qual a composição dela, cada item, o que é avaliado, o que não é avaliado, em relação às avaliações psicológicas. A avaliação psicológica, ela tem como objetivo verificar se a sua saúde mental está ok. Isto é, você está em equilíbrio emocional? Você está com o controle das suas emoções? Você controla a sua ansiedade? Você consegue tomar decisões com rapidez? Enfim, a gente busca verificar algumas características de personalidade e algumas habilidades que são necessárias para o bom desempenho no trânsito, como motorista. Bom, essa avaliação ela é feita assim. Nós temos uma bateria de testes, tá? Definidas pelo Conselho Regional de Psicologia junto com o Detran. Em parceria. Isto. E que implica em personalidade, habilidades de atenção, memória, atenção concentrada, atenção difusa, tá? Atenção alternada e o raciocínio lógico. Considera-se que a gente avaliando todos esses, nós temos um perfil que vai nos dizer se essa pessoa está capacitada para dirigir ou não. Se ela estiver capacitada, a gente libera e ela volta 5 anos depois. São 5 anos a validade. Isso. Com exceção da primeira carteira, que ela é provisória, né? Como é que funciona isso também? Por 1 ano. A primeira habilitação. A primeira habilitação, ela tem validade de 1 ano. Nesse período, você não pode ser multado, né? Multas graves, etc., ou sofrer acidentes, ou qualquer infração de trânsito que ocorrer nesse período fará com que você perca a provisória e tenha que começar tudo de novo. Então, você volta, faz o exame comigo, faz o exame médico, faz o CFC de novo, faz as aulas, faz o processo todinho. Inicia do zero o processo. Isso. Passou por tudo isso, passou pelo primeiro ano de carteira, foi aprovado, ele continua e ele volta só quando completar 5 anos da primeira habilitação. Aí ele volta todos 5 anos, se... A cada 5 anos. A cada 5 anos, se ele for carteira da categoria C, D ou E. Isto é, categoria que nós consideramos, entre aspas, profissionais. Porque dirigem cargas pesadas, inflamáveis, coletivos, escolar, tá? Então, entendia-se até 20 anos atrás que esses precisavam ser avaliados de 5 em 5 anos devido à responsabilidade das vidas que levavam consigo, no caso dos coletivos. E no caso dos veículos de carga pesada, da habilidade
do estado emocional do motorista caminhoneiro, né, como se diz, tem que estar realmente em dia, porque eles passam horas sem dormir. Isso tudo que nós já sabemos e que muitas vezes são responsabilizados, né, pelos acidentes por terem dormido no volante. Às vezes é por necessidade, a gente sabe disso. Às vezes as empresas pecam muito, forçam né? muito isso, fazem né? com que eles tenham que cumprir o horário, tem que estar em tal horário, em tal lugar. E como eles vão fazer isso, a empresa não se importa. E existe uma lei que ele tem que parar de 2 em 2 horas, mas eles não param, né? A gente sabe que, infelizmente, o brasileiro, de um modo geral... Vê muita barbaridade nas estradas, né, o brasileiro, de um modo geral, infelizmente, não tem a educação necessária para o trânsito, né? O trânsito é visto como algo necessário e banalizado, porque não se dá a importância da convivência social no trânsito. Você falou uma palavra importante, educação para o trânsito. Depois eu queria que você voltasse no teste psicológico. Falar, Mas fala o conceito de educação para o trânsito. Então, é uma coisa muito mais ampla, né? Sim. A educação para o trânsito, na minha opinião, e acho que na opinião da maioria das pessoas que trabalham com isso, deveria iniciar desde que a criança nasce. Porque a gente sabe que a formação da personalidade ela vai ocorrer de 0 a 8 anos. Então, nesse período, a criança recebe várias mensagens dos pais e das pessoas que vão contribuir na formação dessa personalidade. E essas pessoas, assim como os pais, serão modelos. Então, a criança aprende por imitação, não é? Muito bem, então ela vai ver o pai dirigindo, por exemplo, e ela vai aprender com isso. E os pais, infelizmente, não têm muito essa consciência. Então, passam no sinal vermelho, aceleram para conseguir passar no amarelo, por exemplo. E hoje existem... Violência no trânsito, é uma questão que eu queria que você comentasse também. Briga no trânsito. Isso é comportamental. É, comportamental. Eu queria que você comentasse um pouco depois sobre isso. O estresse que o trânsito gera é uma consequência das nossas vidas nos dias de hoje. Do meio e do que a gente vive hoje. Então, todo mundo, de uma certa forma, está sob estresse. Alguns reagem sob o estresse de forma tranquila, outros já não conseguem lidar tanto e outros não lidam. E às vezes... Até morte no trânsito, isso, né? às vezes alguém de olhar para o outro, ele já, o que foi? E já está ofendido. E é um desvio comportamental. E é um desvio comportamental. Porque essa pessoa não está em equilíbrio, essa pessoa não tem o controle das suas emoções. Portanto, a avaliação psicológica vai identificar isso e vai encaminhá-lo para um tratamento. Porque, naturalmente, essas disfunções psicológicas, elas têm tratamento, né? Então, a pessoa tomando conhecimento que a maneira como ela está se comportando no trânsito e também em qualquer outro meio social em que ela estiver, ela não está agindo adequadamente e que ela tem que olhar para isso, né? Ela vai cuidar da sua saúde mental. Doutora, você me fez lembrar uma coisa importante, o álcool no trânsito. Né? Você como psicólogo, eu acho que passa na tua mão ali, pelos testes, né? Muitos. Eu acho que... E a gente consegue pegar. Porque as pessoas jogam por debaixo do tapete, né? O alcoolismo. Exato. A hora que vai para um teste com você. Isso. Como um profissional habilitado. Comenta um pouquinho sobre isso. O risco disso, a importância da questão do álcool. A gente está vendo aí no nosso dia a dia que hoje o álcool é algo que se tornou presente na vida das pessoas desde muito cedo. Crianças, vamos dizer assim, adolescentes de 14, 15 anos vão para as baladas e já bebem. Os pais, por sua vez, também bebem. E muitas vezes os pais bebem e dirigem. E o adolescente, a criança, está vendo isso. Sente-se confortável para fazer a mesma coisa. Aí, quando ele vai ser motorista, ele está achando que está tudo certo. Dirigir, meu pai faz isso, por que eu não posso fazer? Então, os pais tinham que ter essa consciência, né, de dar um modelo, se comportar adequadamente para que o filho possa imitá-lo de forma adequada, precavendo acidentes, né? Fazendo com que a vida do seu filho, a sua própria vida e a vida de terceiros
seja respeitada Preservado. e preservadas. Né? Mas a questão do álcool é muito séria, né? Muito séria. E hoje é exigido o exame toxicológico. Eu queria que você comentasse isso. Para todas as pessoas? Não, só para quem é considerado profissional. Carteira C, D e E. Isso, é. Então, isso nos ajudou bastante. Porque quando a pessoa vem para nós, ela já está aprovada nesse teste. É necessário passar pelo toxicológico primeiro. Mas tem um detalhe. Ela pode não ter mais o álcool no sangue, tá? Por quê? Sabe-se que se você ficar uns 6 meses, 4 meses sem a ingestão de álcool ou da droga, seja o que for, alguns organismos reagem muito bem a essa ausência e quando se faz um teste como esse, não dá nada. Só que o comportamento é que vai dizer realmente se a pessoa se curou ou não. Isso. Aí na entrevista, lógico que a gente tem algumas técnicas, né, algumas perguntas que vão direcionando a pessoa e ela acaba confessando. E aí é fator de reprovação também. Sim, até porque se a gente acontece direto. Ser aprovado no teste toxicológico. Isso. Dado negativo e e às vezes a gente reprovou. Psicológico foi reprovado. Diminuiu bem, tá? Mas já aconteceu. Mas já acontece. Acontece. E acontece muito na primeira habilitação. A gente tem casos de pessoas que bebem há muito tempo, principalmente pessoas que vão tirar a carteira com 40 anos, por exemplo. Eu estou com 2 casos atualmente assim. São 2 senhores de 40 anos e eles bebem. E como eles estão tirando carteira, eles não são obrigados a fazer o toxicológico. Então, chega para a gente observa que tem desvio. Tem desvio. Os testes mostram. Então, a atenção fica comprometida, o raciocínio lógico se compromete. E, atrelado a isso, também tem o nível de instrução, né? Que, na maioria das vezes, essas pessoas elas são menos instruídas. E, às vezes, até analfabetas, que sabem apenas escrever o nome. E você percebe, porque quando ele vem para nós, ele tem que preencher uma ficha, ele tem que responder um questionário. Até pela letra você Então, pela letra a gente já começa a identificar. Consegue identificar, sim, né? Exatamente. Porque a letra é o traçado, é um processo psiconeuromotor, que é o processo científico que embasa os testes de personalidade que nós aplicamos, né? Então, psicológico, neurológico e o motor, eles estão... é o tripé, né? Se um cair, os outros 2 ficam bambo. Então, compromete o seu comportamento, o seu desempenho em todas as áreas, inclusive na direção, né? Então, as pessoas banalizam um pouco esse teste. Eles acham que é meio de vida, as pessoas com menos conhecimento, naturalmente. E acham que vai gastar dinheiro com isso, que isso vai onerar, que é custo desnecessário. Sempre pensar no custo, né? Isso. Nunca no benefício que essa avaliação o traz. Porque não é sempre que você tem a oportunidade de se avaliar, de se deixar avaliar por um profissional habilitado, capacitado para isso, e você saber como é que você está, se a sua saúde mental está bem ou não. Porque nem todo mundo se percebe. Nem todo mundo se conhece o suficiente. Então, essa avaliação pode ajudar nesse autoconhecimento e pode levar a pessoa a se melhorar muito como pessoa. Não só como motorista, mas como pessoa. Certo, doutora. Quantos testes são aplicados? Tem uma quantidade? Nós temos uma bateria. Uma bateria de testes. Isso. Quais são eles? Normalmente, aplica-se de 4 a 5. Tá? De uma vez isso? Isso, numa vez. Um período escalonado? De uma vez. É um teste de personalidade, o raciocínio lógico e vários testes de atenção e memória, certo? São testes escritos? São testes de símbolos que você tem que assinalar, são cronometrados, você tem um tempo. Então, tudo isso é avaliado? Tudo isso é avaliado. Existem as tabelas normativas da população brasileira, da população do estado de São Paulo. Nós temos uma tabela para isso.
da região, nós temos por escolaridade, tá? Por idade. Mas os testes são únicos para todos ou são diferenciados para aí depende, faixas de não, idade, depende do caso, depende do caso. Por exemplo, eu tenho uma bateria de testes que eu uso para todos e dependendo do que vai ocorrendo durante a testagem... Você pode inserir um outro teste. Isso. Se eu considerar necessário, eu aplico outros testes. Entendeu? Para complementar Para o seu complementar diagnóstico. o meu diagnóstico. Porque às vezes o comportamento da pessoa nos leva a... Opa, peraí, parece que tem alguma coisa aí que não está legal. Quanto tempo isso, Pera? Do primeiro ao último teste, um tempo médio que se demora? Umas 2 horas. 2 horas. Isso, em média, 2 horas. Horários pré-agendados? Isso, agendado no poupa-tempo, né? Como o teste é coletivo, então a gente agenda num único horário. Nós fazemos 5 exames por cada 4 horas de trabalho. Tem esse limitador também. Tem. São 10 horas para 8 horas, 10 testes para 8 horas e 5 para 4 horas. Então a gente recebe essas pessoas, atende coletivamente nos testes coletivos, depois tem a entrevista individual e a orientação final. Individual. Sim, onde a gente checa os dados que ele preencheu na ficha e tira algumas dúvidas que podem ter surgido na avaliação dos testes. Então, a gente discute com o candidato por que aquilo está acontecendo, porque às vezes as coisas, as pessoas podem apresentar alguma ansiedade ou pode ser momentâneo, né? Isso, então, você conversando com a pessoa, você consegue perceber melhor o que aquilo, se aquilo é momentâneo, se aquilo é algo dela, que convive com ela ali no dia a dia. Eu tive um caso recente de um rapaz de 18 anos que usa droga, e ele chegava para fazer o teste, a primeira coisa que ele me pedia, posso ir ao banheiro? Sim, pois não, vai ao banheiro. Aí ele vem e senta para fazer o teste e fica nariz, os olhos avermelhados, faz o teste, não passa. Na primeira vez que ele não passou, ele chorou que nem uma criança e a mãe estava acompanhando. Ele saiu chorando, foi embora, todo mundo que estava lá ficou todo mundo assim com dó do rapaz e tal. Eu falei, gente, não precisa ter dó. Olha a reação dele, é uma reação de imaturidade, né? Tudo bem. 30 dias depois ele voltou para fazer o reteste, veio com o pai. Não passou de novo, pediu para igualzinho, mesmo comportamento, foi ao banheiro, sentou e o nariz... Eu acredito que ele deve ter ido usar droga no banheiro. É uma suposição. E os testes disseram que realmente ele estava intoxicado de alguma forma. Aí eu o chamei para dizer que ele iria ficar por 6 meses, que eu não estaria aprovando, que ele teria que buscar uma ajuda. Nossa, o rapaz pegou a cadeira, que ele nem chegou a sentar. Você é violento. Violento, Bateu a cadeira no chão e começou a gritar comigo e falar que não ia me dar mais dinheiro, que não sei o quê. Aí o pai veio. O que aconteceu? Eu falei, infelizmente, seu filho não passou novamente, ele precisa de cuidados. E aí ele saiu gritando, xingando, foi aquele auê. Não é fácil, né? A ponto do candidato que estava na sala de teste, um senhor já, vem a meu socorro, entre aspas. Está tudo bem aqui? Não, tudo bem, ele já foi embora. Tivemos que pedir a ele que se retirasse. Então, você vê pela conduta, né, do limiar de frustração ser super baixo, dele não aceitar que ele não pode naquele momento. Né? Quer dizer, uma pessoa que não tem essa condição. E aí fica violento. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Nos estúdios da TV FIB, especificamente aqui no mundo acadêmico. Obrigada. Foi muito bom estar aqui. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.